Você vem comigo? Tema de hoje: vá contar a sua história. O motivo dessa expressão é porque nós precisamos contar as experiências que tivemos com Jesus. Vai contar o que Deus fez na tua vida. Vai contar as experiências que você já teve com Deus na sua vida. Quando nós tentamos argumentar com alguém alguma coisa, a pessoa pode discordar de nós. Quando você tenta enfiar uma verdade goela abaixo de outra pessoa, a pessoa pode ter uma certa resistência. Mas quando você conta a sua experiência, passa a ser algo inegável. Então, testemunhos têm essa força. E nós precisamos recordar os feitos do Senhor na vida da gente, para a gente contar. O que são os evangelhos, se não memórias? Os evangelhos são isso. Memórias que pessoas tiveram de experiências com Deus e que foram registradas e chegaram até nós. Num deles, por exemplo, que é o Evangelho de Marcos. Aliás, se você quiser aprender mais sobre o Evangelho de Marcos, quase como um adendo a essa mensagem, eu recomendo você assistir a aula de número 41 do nosso Didaquê, que tem nesse canal mesmo, do YouTube da Carisma, a origem do Evangelho de Marcos. Ali você vai aprender como é que foi escrito esse texto, como é que eram escritos como foram os primeiros manuscritos, como é que foi a composição desse texto. Marcos escreve primeiramente fora de ordem ali algumas coisas junto ali com Pedro, e depois há uma reedição dele que é a que nós temos. Então, como é que foi a história desses evangelhos para chegar até nós? Vale a pena assistir lá. Mas continuando, o Evangelho de Marcos o que é? Pedro contando a história dele. Quem conta isso para nós são alguns dos chamados que a gente chama os pais da igreja. Pais da igreja são aqueles líderes da igreja que surgiram depois da morte dos últimos apóstolos. Então nós temos alguns deles, por exemplo, Irineu de Lyon, por exemplo, perto do ano de 180, Irineu escreveu que Marcos havia registrado as memórias de Pedro, apóstolo. Papias de Herápolis, Papias ele foi discípulo de Policarpo, e Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Então Papias também andou com João. E Papias conta no seu livro, que nós não temos, porque esse livro se perdeu nos seus escritos, e quem chegou até nós, os seus escritos, através de outros livros que foram escritos. No ano 325, por exemplo, Eusébio de Cesareia, escrevendo sobre a história da igreja, ele tinha em suas mãos o texto de Policarpo. E ele conta, de Papias, aliás, e ele conta que Papias vai narrando como é que Pedro passou das suas memórias para João Marcos, e João Marcos escreveu o texto. Ora, Pedro morreu aproximadamente, eu vou citar aqui uma data aproximada, de 66 da nossa era. Paulo 2 anos antes, em 64. Ambos pela perseguição de César Nero. Paulo foi morto decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ora, então foi nesse período que Marcos registra. Se Pedro não tivesse contado as suas experiências, nós não teríamos o Evangelho de Marcos. E sem o Evangelho de Marcos, 1/3 do Evangelho de Lucas e do Evangelho de Mateus é o Evangelho de Marcos, que eles copiaram. Era o texto que eles tinham em mãos, como documento das memórias de Pedro, que estão lá também no Evangelho de Lucas. Por isso que você encontra, às vezes, repetição nos Evangelhos. Então, a prática de contar o seu testemunho e as suas experiências com Deus era muito forte na igreja primitiva. O que era a pregação? Eles não tinham Bíblia. A pregação deles era sair para contar o que eles tinham experimentado com Deus. Uma das coisas que eu gosto muito nas narrativas de Marcos, e aí no caso eu penso imediatamente, é a visão de Pedro. Pedro via Jesus como um cara, desculpa a expressão que eu vou usar, quase que gíria aqui, o cara era muito gente.
muito humano. Porque um dos maiores destaques que você vê no Evangelho inteiro tem a ver com a humanidade de Jesus. Marcos, no seu escrito, ele insiste em mostrar um lado humano de Jesus. E não um Jesus triunfalista e todo-poderoso. Não é assim que Jesus é apresentado. Ele é apresentado como alguém cheio de compaixão, muito gente que amava as pessoas. Vou dar exemplos para vocês. Um deles, por exemplo, é que várias vezes Jesus pega e fala para não contar nada para ninguém. Não conta. Não, curei, e ele curava porque queria curar. Algumas vezes, você lendo o Evangelho de Marcos, você vai notar que algumas vezes nem foi a pessoa que pediu para Jesus curá-la. Jesus que chega e oferece. Então ele se antecipa à pessoa, ele vê a necessidade da pessoa e se oferece para curar. Ele é movido de compaixão, por exemplo, no caso de um leproso, tem uma história de um leproso que chega até a Jesus, que pergunta, se o senhor quiser, o senhor pode me curar, e Jesus faz uma coisa. Ele não fala simplesmente para o cara, seja curado, Jesus toca nele. Isso é muito significativo pelo fato de que um leproso, ele era isolado da sociedade. Ele vivia em um lugar totalmente separado da cidade e se ele visse alguém, ele tinha que gritar de longe, leproso, leproso, para você não se aproximar da pessoa. Você não poderia se aproximar a 10 passos de um leproso. Então, quando esse homem chega, para de longe diante de Jesus e se joga no chão, dizendo, se o senhor quiser, o senhor pode me curar, Jesus vai até ele e toca nele. Você imagina a cena. O cara está sem um toque, sem um abraço, sem um aconchego, sem um afago, por anos da sua vida. Está com o rosto em terra, falando sem olhar para Jesus. Aí alguém pega e toca nele. Eu acho que essa sensação talvez tenha sido até mais forte do que a sensação da cura. Porque a sensação da cura, ela então acontece. Ele vai vendo a sua pele ficando boa e tudo mais e sendo curada. Isso mostra esse lado humano de Jesus, de entender esse homem precisa de toque. Lembra, por exemplo, daquele paralítico que foi trazido e não tinha como chegar até Jesus? Abriram um buraco no telhado e desceram um cara para falar com Jesus. Tem essa história na Bíblia. Jesus não chega assim e fala, cara, seja curado, levanta, anda. Não, primeira coisa que ele fala é, filho. Aí ele diz assim, perdoados estão os teus pecados. Olha que coisa. Jesus sabia que algumas doenças que a gente tem é falta de perdão, é falta de aceitação, é culpa, é problema na alma, é um desarranjo na nossa alma. Aquele homem precisava ser curado primeiro na sua alma. E Jesus o cura na alma e depois ele falou, o que é mais difícil falar? Perdoados estão os teus pecados, ou mais fácil, ou levanta, toma o teu leite e anda. Aí ele pegou e falou, levanta, toma o teu leite e anda. O homem levantou e saiu. E um detalhezinho, era sábado, ele não podia carregar o leito. Mas Jesus não estava nem aí com essas coisas. Eu gosto demais disso em Jesus, porque tem um caso de uma mulher porque todo mundo queria tocar em Jesus, ficavam se empurrando para tocar em Jesus. E nessa uma mulher, ela tinha fluxo de sangue, ou seja, ela estava com uma hemorragia crônica, uma menstruação crônica, e ela não sarava daquilo. 12 anos, gastou todo o dinheiro dela com o médico e nada resolveu. Acontece que uma mulher nesse estado, naquela época, era considerada impura. E se ela tocasse num homem, o homem ficaria impuro também por 7 dias. E então ela tocou em Jesus. Agora imagina, ela tocou em Jesus. Pela lei, Jesus estaria impuro. E não poderia por 7 dias não ministrar para ninguém, não fazer nada, ficar afastado de todo mundo. Jesus não dá a mínima para isso, olha para a menina e diz o que para ela? E é de novo aquela frase, filha. Eu acho que é esse momento que Jesus para e fala, alguém me tocou. A mulher com medo, né? Ela pega e conta, eu imagino que todo mundo na hora, né? Tipo assim, que hora é a hora de apedrejar. E Jesus para e olha, filha, fique em paz. A tua fé te curou. Ele fala, vai em paz. É lindo ver essa maneira como Jesus se preocupava com necessidade. Tanto que, por exemplo, nessa ocasião, Jairo, que era um dos principais da sinagoga lá da cidade, chega até Jesus antes dessa mulher e fala, olha, minha filha está doente, vai lá, para que ela seja curada.
E Jesus começa a ir quando tem esse acontecimento, e esse acontecimento tomou horas do tempo ali de Jesus. Nisso chega um aviso para Jairo: não incomoda mais o mestre, tua filha morreu. Imagina o pai naquele momento, tá? Assim, se não fosse essa mulher, né, talvez ele até pensou isso. Jesus teria chegado lá, Jesus falou: fique em paz. Jesus foi até a casa dele, e chega lá, ressuscita a menina. E a gente fala: uau, mas olha o que Jesus percebe. Quando ele acaba de ressuscitar a menina, o que ele fala? Dá alguma coisa para ela comer, ela está com fome. Olha como ele se preocupava com detalhes da vida das pessoas. Esse é o amor de Jesus. Agora, quem conta tudo isso? Pedro. Pedro vai contando isso para o Marcos, né, ou João Marcos, que é o nome dele. E João Marcos devia ficar assim fascinado em ouvir essas histórias que Pedro vinha contando, entendendo esse lado humano de Jesus. Tanto que tem um momento que eles estão ali no templo, por exemplo, e chegam os famosinhos da época, como se fosse nos nossos dias, aquele pessoal que você pediria autógrafo, sabe? Chega aqueles famosos e tal, né? Como se fosse nos dias de hoje, com aquele checão grandão para dizer que está doando 1 milhão, né? Como se fosse nos dias de hoje, né? E todo mundo olhando, Jesus olhando para o outro lado. Aí ele chama o discípulo e falou: dá uma olhadinha ali. E ele localiza uma senhora, uma idosa, viúva, pobre, que está dando 2 moedas. Como é que ele sabia que ela deu 2 moedas? Porque ele ficou prestando atenção nela. Estava nem aí com os famosos. Ele estava olhando para aquela senhora. Jesus, ele era tão, assim, se importava tanto com as pessoas, e ele não fazia distinção de pessoas, que, por exemplo, no tempo de Jesus, e por um bom tempo foi assim naquela sociedade, a mulher mesmo não tinha muito valor. No entanto, quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa para quem ele resolve aparecer é uma mulher. Talvez em gratidão por ela ter sido fiel ali até o final, ter ficado aos pés da cruz o tempo todo, porque os homens, tudo caíram fora. Mas lá estava Maria Madalena. Jesus aparece para aquela discípula, antes de aparecer até mesmo para os seus discípulos ali. Então, por que isso está no Evangelho? Os Evangelhos não foram escritos para evangelizar. Às vezes a gente pensa que o Evangelho é para evangelizar alguém. Não. Os Evangelhos foram escritos para doutrinar a igreja, para ensinar a igreja. Os Evangelhos foram escritos para que a gente aprenda de Jesus e conheça Jesus como aquelas pessoas conheciam. E essa nossa experiência com Jesus é que nós vamos pregar. É depois de processada essa experiência com Jesus na vida da gente, é que a gente sai para a pregação do Evangelho. E aquelas comunidades fizeram assim. Aquelas comunidades lideradas por Marcos, que inicialmente escreveu lá em Roma, mas depois ele lidera as comunidades ali na Galileia, que tinham bastante estrangeiros e tudo mais, começaram a ter um movimento. Como era o movimento de Jesus? Quando eu falo movimento de Jesus, eu falo antes da igreja, que Jesus saía de cidade em cidade pregando o Evangelho. Assim foram também as igrejas itinerantes, lideradas por Marcos ali, ainda no período do 1º século. Então, o que eles saíam pregando? Saíam pregando a sua experiência, que é o que nós vamos estudar hoje. Eu separei um desses contos, vou dizer assim, uma dessas narrativas de Pedro, que passou ali para João Marcos. Tem uma narrativa que ela até assusta pela gravidade do problema que aquele homem vinha passando. E a maneira miraculosa que Jesus lida com aquele monstro de pessoa que havia se tornado esse homem. Está em Marcos capítulo 5. Vamos ler juntos? Marcos capítulo 5, do versículo 1 em diante, diz assim: eles atravessaram o mar, é o mar da Galileia, um grande lago, né, de água doce, na verdade. Eles atravessaram o mar da Galileia e foram para a região dos Gerazenos. Depois eu explico isso aqui para vocês. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente
forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Até aí eu continuo a leitura daqui a pouco. Para nós entendermos melhor o texto, vamos nos posicionar um pouquinho geograficamente aqui agora. Coloca o mapa para mim, por gentileza. Ao redor do Mar da Galileia, eu poderia até ter ampliado mais esse mapa um pouquinho, mas o Mar da Galileia é aquele pequeno lá em cima. Você está vendo ali escrito Galileia, e você tem então Cafarnaum, Nazaré, do lado de cá. O lado de lá é um lugar chamado Decápolis, onde você vai ter as 10 cidades, desde Damasco, lá na Síria, até Filadélfia, lá embaixo. Não é a Filadélfia que aparece na Bíblia, tá? Mas desde de Damasco lá em cima até lá embaixo, você vai ter. E você vai ver que eu fiz uma inserção de um lugarzinho, um vilarejo que existiu por um pouco tempo, chamado Gergesa, que esteve ali. Provavelmente foi ali que ocorreu essa situação, essa cena que nós damos aqui. Alguns dos evangelhos citam Gadara, o lugar, como Mateus, por exemplo, por isso fala do Gadareno. Outros citam Gerasa, como nós lemos aqui agora, por isso então o Gerazeno. Alguns manuscritos mais antigos citam Gergesa, que seria o Gergeseno. E afinal de contas qual é? Eu explico. Gergesa era só um vilarejo, provavelmente saiu do mapa rapidinho. A cidade mais rica ali perto era a cidade de Gadara. Então, alguém que está narrando essa história 20, 30 anos depois, quando nem existia mais o vilarejo, deve ter citado Gadara. Mas a cidade que era a maior cidade responsável ali naquela região era Gerasa. Então, é por isso que talvez nós vamos encontrar nos evangelhos chamado de Gergesa, de Gerasa ou de Gadara. Então, não tem erro aí. É apenas uma questão de uma narrativa que ocorreu, porque o Evangelho ele foi escrito, por exemplo, o Evangelho de Marcos. O primeiro do Evangelho de Marcos, tem o primeiro e o segundo, que é o que nós temos. O primeiro foi mais ou menos no ano 64, por aí, porque Pedro estava vivo ainda. Então, perto do ano 63, 64, fez as suas anotações ali. Ora, Jesus foi lá no ano 27, mais ou menos. Então, nós temos aí uma distância bem grande. Então, ao narrar, se ele citasse Gergesa, por exemplo, citou, mas quem ia ler não entendia, porque já não existia mais aquele lugar. Por isso que os nomes foram mudando. Mas ok, eu citei tudo isso porque é importante nós entendermos a ideia do Decápolis. Decápolis, deca em grego é 10, polis, cidade, as 10 cidades. Essas cidades elas foram fundadas por gregos, lá na época de Alexandre o Grande ainda. Então ela tinha muito da cultura grega. Quando vieram os romanos, e os romanos dominaram ali a Palestina, os romanos trouxeram seu exército de frente. Esse exército de frente que guerreava, porque existe o exército que depois que está estabelecido o Império Romano no lugar, você tem aqueles soldados que apenas mantêm a paz no lugar. Os exércitos de avanço eram a elite dos romanos. Eles tinham as suas legiões. E essas legiões, que eram compostas desde 5.000 até 10.000 soldados, eram as legiões, elas eram chamadas por números. A legião número 10 foi a legião que invadiu a Palestina e dominou a Palestina. E a legião número 10 foi a responsável por manter Decápolis. Ela juntou essas 10 cidades, fazendo ligações entre elas, com estradas e construções, inclusive, ali no local, fortes e tudo mais. Por quê? Porque essa região era o limite do Império. Quando você pega o mapa do Império Romano, onde termina o Império Romano, a leste é nessa posição. Depois disso vem o Império Parta, ou Parto, ou Partia, que é o mesmo da Pérsia. Então ali era divisa. Se houvesse uma guerra, eles já estavam preparados com a elite do exército romano ali. Portanto, imagina agora como é que estavam o povo da Palestina, ou o povo da Judeia. Palestina é o nome que os romanos dão para a região. O povo da Judeia, os judeus. Dominados não só por um império que dominava o mundo inteiro, mas a tropa de elite do império de guerra era que
fazia a guarda aonde eles estavam. Então, os soldados romanos abusavam muito do povo, porque o povo não tinha força contra eles. Por exemplo, você vai notar que nas pregações de João Batista, por exemplo, quando os soldados se convertiam, o que eu vou fazer? Ele fala, se contente com seu soldo, ou seja, seu salário de soldado, se contente com ele. Para de extorquir pessoas, ou seja, eles extorquiam pessoas. Quando Jesus fala, por exemplo, se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2. Na verdade era o seguinte, o soldado romano tinha por direito escolher qualquer cidadão na rua para andar 1 milha com ele, carregando o armamento dele. Né? E ele obrigava. E muitas vezes fazia você fazer mais do que isso. Você vai reclamar o quê? Um baita soldado ali do teu lado e um exército. Mas Jesus falou, pacificamente, anda 2, faz diferente. Nós vamos vencer pelo amor. Então, ao longo das Escrituras, você vai vendo um enfrentamento nos ensinos de Jesus, e depois dos apóstolos também, contra a opressão e a política do Império Romano. A igreja, na verdade, era uma opositora a tudo isso. A igreja nunca foi casada com política, gente. Isso que a gente está vendo, essa sem-vergonhice que a gente está vendo nos nossos dias, isso não tinha nos tempos da Bíblia Sagrada. Não se casava. Quando a igreja casou com o Estado, estragou tudo. Foi lá na era de Constantino. Aí estragou de vez. Mas a igreja se opunha a estas coisas. Mas ela não se opunha pela força. Ela não se opunha pela espada. Nenhum momento é falado para a igreja usar armas para se defender. Nada. Sempre seria através da prática do amor e da pregação do Evangelho. Afinal de contas, se eu pregar o Evangelho e a pessoa se converter, acabou o problema entre nós. O meu inimigo deixou de ser meu inimigo. Foi o que aconteceu com Paulo, apóstolo. Paulo, apóstolo, foi levado para a prisão em Roma. E ele foi cuidado em Roma pela guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda do próprio César, que fazia um revezamento a cada 6 horas de alguém que ficaria ao lado de Paulo, ali, vigiando a ele, embora ele tinha uma casa que ele alugava, que ele poderia, era uma prisão domiciliar, ele poderia ficar ali na sua casa, mas tudo era vigiado. Agora imagina o guarda convivendo 6 horas por dia com o apóstolo Paulo. Aí o Paulo escreve uma carta, você pode notar isso na sua Bíblia, no final da carta aos Filipenses, né? Paulo escreve, mandando recado para os irmãos lá da igreja, lá no finalzinho da carta. Então, ele fala assim, né? Manda um abraço para fulano, um abraço, muito bem. Os da casa de César vos saúdam. Os da casa de César eram os guardas, que estavam lá tudo com ele. Tudo se converteram, viraram parte da igreja lá também. Então, a Bíblia nos ensina a igreja agir dessa maneira. Vamos lá. Muito bem. Decápolis. Eles eram mais ricos, porque eles eram um lugar onde tinha soldados romanos. Então, os vilarejos eram muito pequenos. Quando você pega, por exemplo, Gergesa, que era provavelmente ali onde estava próximo desse acontecimento, deveria ser um vilarejo com menos de 100 pessoas. As cidades maiores, como Gadara, Gerasa, talvez 200, 300 pessoas. Mas aí começa a ficar estranho para a gente, porque na história daqui a pouco vai aparecer 2.000 porcos, por exemplo. É muito animal, é muita carne para pouca gente. Isso nos mostra que havia ali, então, fortes romanos. Porque a legião romana era no mínimo de 5.000, mas normalmente era em torno de 10.000 soldados que ficavam ali. Então, aquela região não só prosperou, cresceu, teve investimento romano, tanto que quando você ouve aquela história que Jesus conta uma história que um pai tinha 2 filhos, você conhece como a parábola do filho pródigo. E um filho pegou o dinheiro, a sua parte, saiu, diz lá, foi para um país estrangeiro e gastou tudo que ele tinha. Quem estava ouvindo essa história, que foi contada do outro lado do mar da Galileia, sabia, foi para Decápolis, foi para lá que ele foi. Porque lá que era atraente, que era mais rico, que tinha onde gastar dinheiro. Só que ele gastou tudo e ele foi fazer o quê? Cuidar de porcos. Não existe cuidado de porcos em Israel, porque é proibido a carne de porco entre eles. Então,
teria que ter sido nesse outro lugar mesmo. Enfim, quando Jesus, por exemplo, cita, não se pode esconder uma cidade no alto da montanha. Vendo escavação arqueológica, daquelas cidades que aparecem ali, tem uma chamada Hippo, que não existe mais, só tem ruínas dela. Ela foi construída no alto de uma montanha, bem do outro lado do Mar da Galileia. Ou seja, quando Jesus talvez estivesse ensinando isso, falando, olha, não se pode esconder uma cidade no alto da montanha, talvez estivesse apontando para esse lugar. Então, essa região foi onde Jesus foi agora pela primeira vez e de cara lida com esse, não tem outra palavra a usar, esse monstro. Um homem com um comportamento bruto e animal. Vamos tentar descrever o cara. Primeiro, uma força e violência incontrolável. Talvez a melhor imagem que a gente tenha dele seria, quem conhece aqueles vikings, os berserkers, né? Aqueles monstrões que são meio malucos. É aquela ideia. Um homem possesso por demônios. Um homem que se cortava todo. Talvez alguém dizendo assim, eu quero morrer, mas não consigo morrer. Aquele homem que estava com a mente toda cheia de conflitos, com vários psiquismos ali, se chocando dentro dele, porque mais adiante você vai ver que isso é plural. Porque os demônios que saíram dele possuíram pelo menos 2.000 porcos, quer dizer, não sei quantos demônios tinha ali ao todo. Se ele fala legião, que ele cita os demônios como sendo uma legião. Então, imagina um homem ouvindo vozes, conflitos, forças, vontades se chocando dentro dele, ira, ódio, um monstro, nu, porque a nudez era uma coisa vergonhosa, tão vergonhosa naquele tempo, que um homem não poderia, por exemplo, mostrar as suas pernas. Não poderia mostrar as suas pernas, porque isso era vergonhoso. Tanto que naquela parábola do filho pródigo, quando diz que o pai dele, ao vê-lo de longe, correu ao seu encontro, significa que o pai se envergonhava, não estava nem aí com a vergonha. Porque com aquelas roupas, para ele correr, ele tinha que segurar e levantar aquela roupa, e mostrar as pernas, para poder correr. Então, ali mostra uma situação que o pai falou, eu passo vergonha, mas eu quero o meu filho. O que interessa é meu filho, naquela parábola do filho pródigo. Então, num momento assim, o homem só passava vergonha. Ele era um monstro, ninguém chegava perto dele. Então não tinha carinho, não tinha amor, não tinha nada disso. Quando esse monstro lida ali com Jesus e se prostra diante de Jesus, que é difícil entender nesse momento o quanto ali é a pessoa e o quanto ali são os demônios, porque a coisa parece que se embaralha no texto. Então Jesus, capítulo 5, versículo 9, a história continua, Jesus pergunta, qual é o seu nome? E ali são os demônios que respondem, meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Um conflito de personalidades diferentes, de ódios diferentes, de rancores diferentes. Capítulo 5, ainda no versículo 11, diz assim, uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. As leituras do texto são bem diferentes para nós, nos nossos dias, e um povo daquela época. Porque eu mesmo, quando eu leio um texto como esse, se eu não tenho nenhuma outra informação, a primeira coisa que eu falo é tadinho dos porquinhos. Porque é o nosso modo ocidental de ler um texto como esse. Tem uma razão de ser desses porcos. Tem uma razão de Jesus ter permitido os demônios irem ali. Tem uma razão de ser ligado com o nome da legião também. Mas você vai ver isso daqui a pouquinho. Vou continuar a leitura. Capítulo 5, no versículo 14 em diante. Diz assim. Os que cuidavam dos porcos fugiram. E contaram esses fatos na cidade e nos campos.
e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Eu sempre achei estranha essa atitude do povo de pedir para Jesus sair. Se Jesus os livrou daquele monstro, por que eles queriam que ele saísse? Na verdade, eu tenho uma explicação para isso. É que eles jogavam o monstro era um álibi para eles. Eu sou ruim, mas não estou ruim que nem aquele cara. Ó filho, obedece. Se não obedecer, vai ficar igual aquele ali. Aquele ali. Alguém fala, mas você foi maldoso. Não, é um pouco de maldade que é maldoso. É aquele lá. Só que agora que tiraram esse álibi deles todos, apareceu a nudez deles. Agora eles não tinham mais esse álibi. Mas eu quero chamar a atenção uma coisa aqui. Quando eles chegaram lá, viram o homem vestido. Eu fico pensando, estava pensando em casa, lendo o texto, que eu gosto de ler o texto e imaginar o texto. Então eu fui ver fotos do lugar, mais ou menos do lugar como é, tentando imaginar aquilo nos tempos antigos, porque você vê pelo Google hoje, tem resort lá, tem tudo, né? Então fui tentando imaginar como seria naquele tempo, vendo a paisagem, vendo tudo, imaginando a cena. Na minha imaginação, minha não estou dizendo, porque o texto não fala nada, então ele me dá liberdade de eu pensar o que eu quero. Sabe o que o texto não fala? O texto não fala dos discípulos. Na minha opinião, o discípulo estava tudo com medo dentro do barco. Porque fala que Jesus saiu do barco, depois fala que Jesus entrou no barco, mas não fala nada dos discípulos. Tá? Acho que eles ficaram lá do barco, tudo olhando lá para Jesus. Né? Coisa minha. Mas, quando eu vejo essa cena, e as pessoas chegam, e agora ele estava coberto, ele estava vestido, quem o vestiu? Minha opinião. Porque todo homem, no seu traje, na sua roupa, tinha roupa de baixo, que é uma camisolona, vamos dizer assim, tá? Aí você tem alguns acessórios, o cinto, tudo mais, e você tem a sua túnica, que vai por cima, que normalmente aí sim, pode ser uma colorida, pode ser alguma coisa que é o charme seu, que é alguma coisa a mais, mas é uma roupa por cima que você usa. Eu acredito que Jesus deu a dele. Porque de tudo que a gente leu sobre Jesus, é o que eu mais imagino. Jesus mesmo tirando a roupa dele ali, a parte de cima, colocando no homem e dando a ele dignidade. Dignidade. Quando o povo vê isso, e vê que Jesus consertou um homem, que aliás fica aqui um parêntese para nós, não existe ninguém tão ruim que não vai mudar com um encontro com Jesus. E se você acha que você cometeu pecados imperdoáveis na sua vida, ou que você seja um monstro, eu estou a dizer uma coisinha, corre para os pés de Jesus, que correr para os pés de Jesus, se esse homem mudou, eu e você, a gente muda também. Então, nesse momento, havia um confronto ali do poder de Jesus contra o poder das trevas. Mas não só isso, você vai ver um pouquinho mais adiante. O povo da cidade pede para Jesus sair dali, mas talvez teria algumas razões para isso. A primeira delas é o seguinte: a religião greco-romana aceitava sacrifícios principalmente de porco e javali, para eles era a mesma coisa. Para nós tem porco, tem o javali, tem o java-porco, né? Tem tudo. Para eles é tudo porco. Então, os porcos eram usados como sacrifício aos deuses deles. Só que era só uma parte da gordura do porco que era queimada ali para os deuses. As demais carnes eram vendidas no ágora, vendidas no mercado. Então, quando Jesus faz isso, primeiro, ele acaba com a base da religião deles, que era a oferenda. Segundo, mexeu na economia de lá, no bolso, fazendo com que ele tivesse agora uma falta de comida no mercado, por causa dos porcos acontecendo isso.
Lembrando também que não foi Jesus que mandou os porcos para o mar, nem nada, foram os porcos que se atiraram. Mas o principal, a gente às vezes não pesca isso na mensagem, porque não faz parte da nossa cultura. Quando os evangelhos foram escritos, como eu te disse, o povo estava por aqui da opressão romana. E ao ver esse confronto, na verdade esse confronto é um confronto entre o poder de Jesus e o poder de César, que é o poder dos demônios, que é o poder das trevas. Porque quando Jesus pergunta qual é o seu nome, ele diz legião. Como eu disse para vocês, a legião romana que dominava aquela região era a legião número 10. E nos achados arqueológicos da região, visto que as construções, em alguns tijolos, tinham que você colocar a marca de quem fez. E aí está um tijolo ali daquela região. Você vê ali o símbolo de Netuno lá em cima, o tridente, você vê um touro, leque, que é leg, né, que é legião, 10 fretenses, né? Então é a legião 10 fretenses, que é essa legião, exatamente essa que estava na Palestina, e embaixo o quê? O porco. O porco, ou o javali, era o símbolo deles. Então, para um leitor da época, dizer que algo chamado legião entrou no porco e se jogou no mar, afundou no abismo, é o poder de Jesus contra o poder das trevas que está por detrás do poder do Império Romano. Então, eu estou dizendo isso porque há uma contestação com relação ao Império Romano por parte dos cristãos durante toda a história do cristianismo. Pelo menos o cristianismo primitivo, não quando o cristianismo casou com o Império. Esse texto era para os cristãos entenderem que o poder de Jesus era maior do que o poder de Roma. Os cristãos não aceitavam algumas imposições do Império. Os cristãos eram a resistência. Diferente de hoje. Hoje a igreja está adulterando com a política. Igrejas estão virando escritórios políticos e púlpito está virando palanque hoje em dia. E muitos pastores deixaram de pregar o evangelho para virar cabo eleitoral. E ele ainda pede o teu dinheiro para ele ir na televisão, mas não para pregar o evangelho, para ele defender o candidato lá, ou o político lá, que está livrando ele financeiramente das dívidas que ele tem diante do governo. Você não chama isso de adultério, de prostituição, de qualquer coisa execrável? Pois é isso mesmo. São os falsos profetas do nosso dia. Ou como eu costumo dizer, como um lamento, quando a Bíblia conta a história de um profeta velho e um profeta novo, uma história que acontece lá de um profeta que saiu de Judá e foi até Betel, onde tinha um profeta velho. Mas esse profeta novo chega e faz tudo certinho, só que depois ele se corrompe. E aí um dia encontra um túmulo dele e diz assim, era o homem de Deus, mas que se desviou dos caminhos do Senhor, que desobedeceu a ordem do Senhor. Então esses são homens de Deus, mas que desobedeceram, se desviaram. Dinheiro falou mais alto. Alguns não são dinheiro, alguns é a fama, é o sucesso, gostam do poder nas mãos. E esse poder a Bíblia representa claramente nas duas bestas lá em Apocalipse. Por isso que eu estou recomendando vocês estudarem aquele livrinho e aguardarem a nossa série sobre o assunto, que vai tratar isso um pouquinho melhor. A igreja, ela venceria Roma sem violência, apenas com a pregação do Evangelho. Deu certo? Ora, cadê Roma? Cadê o Império Romano? Caiu. Cadê a igreja? Está firme. Então funciona. O que não funciona é quando a igreja casa com o Estado. Aí ela se enfraquece. Bom, esse e tantos outros textos do Novo Testamento, principalmente o texto de Apocalipse, que trata mais sobre esse assunto, nos ensina a não nos unirmos com essa política opressora, resistirmos à opressão, mas vencer tudo isso através do amor e não do ódio. Mas continuando aqui, voltando na história do Gadareno, como eu gosto de chamá-lo, o Gadareno. Meu irmão,
Na história dele, ele tenta seguir Jesus e Jesus fala, não, vai contar para os outros a sua história. Pedro chega para Marcos e conta a sua história. E ao contar a sua história, ela chega para nós como um dos evangelhos. Eu queria que você fizesse algo. Deixa as pessoas saberem o que é que Jesus fez na sua vida. Conta a sua história. As experiências pessoais nossas têm muita força. Pregar o evangelho não é usar a Bíblia para convencer as pessoas que elas estão erradas em não virem para a igreja. Não é isso. Pregar o evangelho é usar a sua vida para levar as pessoas aos pés de Jesus. Vou repetir, pregar o evangelho é usar a sua vida para levar as pessoas aos pés de Jesus. Aquele gadareno, ele não teve nenhum treinamento. Ele não fez seminário. Ele não tinha Bíblia, não existia Bíblia nesse tempo. Ele não passou por um discipulado, não fez nada disso. E ele queria seguir Jesus exatamente para poder aprender de Jesus. Marcos capítulo 5, de 18 a 20, terminando o nosso texto, diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar, onde? Em Decápolis, o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Gente, Jesus não tinha ido pregar em Decápolis. O evangelho não tinha chegado naquelas 10 cidades. Quando Jesus chega ali na beira-mar, tem esse encontro com esse homem. E Jesus entendeu, eu nem preciso ir. Moço, vai você. Conta, mas eu vou pregar o quê? Conta o que Deus fez na tua vida. Meu irmão, vai pregar o evangelho, meu irmão. Pregar o quê? Eu não sou pastor, eu não estudei seminário, eu não sou muito de ler livros, eu não entendo muito as coisas. Vai pregar a sua experiência, vai pregar o que Jesus fez na sua vida. Alguns de vocês têm coisas para contar. Sabe aquela doença que você achou que não ia sair dela? Alguns de vocês foi no caso da Covid. Alguns de vocês percebem, meu Deus do céu, era para eu ir embora, bateu na trave. Aquela morte dos desenhos animados estava ali do teu ladinho, assim, só olhando para você, esperando o momento lá, para passar a ceifa dela lá de você, né? E você fala, não vou. Conta a sua experiência. Conta aquela experiência daquele acidente que não foi acidente, que você não sofreu nada. Daquele livramento que você não sabe nem explicar, você fala, foi um anjo que fez aquilo. Conta a experiência de orar e Deus responder. Conta experiências que vocês têm, que fazem a gente até a tremer quando pedimos algo para Deus, como eu já lhes contei muitos anos atrás, meu filho mais velho, pequeno ainda, quando ele ora, e pediu para Deus um brinquedo. Eu vou no lugar, não tinha dinheiro para aquilo, eu fui no lugar, ganhei uma oferta tinha até o centavo daquele brinquedo. Os centavos, era tanto, 50 centavos. Eu ganhei exatamente aquele valor. Eu nem toquei em dinheiro, falei, isso aqui é abençoado, isso aqui é coisa santa, né? Deus responde até isso para a gente. Então, conta suas experiências com Deus, conta a sua experiência de conversão, conta o seu primeiro batismo. Qual foi sua experiência naquele momento em que desceu as águas do batismo? Qual a sua experiência na primeira ceia que você tomou, de saber que você tem uma aliança com Deus? Conta aquela experiência de, às vezes, estar no meio de uma mensagem e aquela pregação parece que era só para você. Ou daquele cântico que daqui a pouco arrancou lágrimas dos seus olhos porque colocou na tua boca tudo que você queria falar para Deus e não sabia falar e aparece na letra daquele cântico. Conta essas experiências que você tem com Deus. Experiências que marcam a história da gente, a vida da gente. Eu estava tocando o órgão, o pastor estava fazendo um apelo, e eu senti Jesus falando comigo. E a pregação do pastor era para a gente entregar
a chave da nossa vida para Jesus, deixar Ele dirigir a nossa vida. E naquele momento eu parei de tocar o órgão, ninguém foi no apelo, pastor lá fazendo apelo, e eu tocando, e ninguém, tem alguém aqui, ninguém ia. Eu larguei tudo e fui. Eu tinha 8 anos de idade. Talvez as pessoas disseram assim, ai, que bonitinho, criancinha, né? Não sabe o que faz. Você que não sabe o que estava acontecendo dentro do coração desse menino. São anos isso, muitos anos, mais de 40 anos atrás. Bota 40 nisso. Mais de 40 anos atrás. E eu me lembro, como se fosse ontem. Eu quero contar isso para as pessoas. Contar as experiências com Jesus. Essa semana eu fiz uma postagem despretensiosa lá na internet, contando do início da nossa comunidade. Na verdade, ali a gente já tinha uns 3 anos de carisma, né? Contando ali, só mostrando para as pessoas, até para dar força também para que eles estão começando o trabalho hoje, né? E agradecendo os irmãos, né? Que tiveram a fé doida comigo, né? De juntaram para a gente, para iniciar essa obra. Era isso a intenção. Os testemunhos começaram a vir. Centenas, você pode ver lá os números, são centenas. E eu vou lendo cada um deles. Cada pessoa contando a sua experiência. Vai contar, meu irmão. São essas experiências que passam a ser o quê? O Evangelho vivo. A Bíblia que o mundo lê, os Evangelhos, não foram escritos para evangelizar. Foi escrito para edificar a nossa vida. O Evangelho que vai evangelizar é a sua vida. É a sua experiência. É aquilo que você experimentou com Deus. Vou terminar contando aqui uma história aqui para vocês. Muito bem, Jesus não tinha ido até Decápolis ainda. Mas aí ele foi. Eu não sei quanto tempo depois. No texto de Marcos não dá para saber quanto tempo depois. Eu acredito talvez uns 8 meses depois. Jesus voltou naquela região. Marcos capítulo 7, versículo 31 diz assim. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom. Isso é longe, era lá na Fenícia, né? Então, onde é o Líbano hoje, então demorou muito até ele ir lá depois, atravessar o Mar da Galileia e até o Mar da Galileia e a região de Decápolis. Algum tempo depois daquilo lá. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo, mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Quem contou para elas que Jesus curava? Algumas pessoas. Quem contou para essas pessoas? Eu acho que já é resultado lá do Gadareno. Mas não para aí. Porque Jesus volta naquela região e o texto depois continua com ele naquela mesma região. O povo já sabia agora que Jesus era bom, que Jesus era misericordioso, que Jesus curava enfermos, né? E adiante no texto, lá no mesmo local, conta no mesmo local, ele continua assim, Marcos 8, versículo 1 e 2. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão, agora já não é mais pouca gente. Visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes, tenho compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo, nada tem para comer. Gente, nós estamos falando de talvez umas 7.000, 10.000 pessoas, para uma região daquela. Quem que pregou para eles? Quem que falou isso para eles? Eu acho que é resultado de um que vai contando para o outro, contando para o outro, contando para o outro, e as pessoas vão sendo tocadas. Meu querido, essa multidão, eu acredito, era resultado da pregação do Gadareno. E eu digo isso agora para você. Está na hora de você pregar. Está na hora de você colocar isso no coração. Eu vou contar minha experiência com Jesus para alguém. Eu preciso dar o meu testemunho para alguém. Eu vou terminar, vou convidar você a ficar em pé comigo, por favor. Me chama a atenção o fato de que Jesus entra no barco, o homem quer ir com Jesus e Jesus diz não. Às vezes a gente não entende quando Deus diz não. A gente gosta de pregar assim, não, Deus está abrindo uma porta, mas em Apocalipse 3 que fala isso, também fala que Ele fecha a porta. Tem porta que Ele fecha. Quando você pega o livro de Atos, se não me engano, no capítulo 16, que eles estão caminhando naquela região do norte, ali da Turquia, e eles querem pregar lá na Bitínia. Gente, pregar o Evangelho.
Vamos pregar o evangelho lá. Diz, o Espírito Santo impediu. Ah, vamos pregar lá na Ásia Menor, lá embaixo. O Espírito Santo impediu. Aí eles continuam andando. Até que eles chegam num determinado lugar. E quando eles chegaram naquele lugar, se não me engano, em Troade, foi lá que Deus fala com eles. Na verdade, eu quero que vocês atravessem aqui o mar, vão lá na Macedônia. E vai pregar lá na Macedônia. Deus fechou portas. Porque queria levá-los para um lugar que eles não sabiam. Deus fechou portas. Porque olhando a história, Deus sabia que Ele precisava deles em outro lugar. Se eles não tivessem obedecido, nós não teríamos a igreja de Filipos, de Tessalônica, de Corinto. Não teríamos. O que aconteceu tudo depois dessa viagem. Às vezes, meu irmão, Deus fecha a porta. E você precisa estar sensível para entender a hora do não e a hora que Ele abre a porta, como depois abriu. Ele deu a visão, Ele mostrou por que Ele fechou aquela, porque Ele queria abrir uma outra. A hora do sim. Então, aquele homem aprendeu isso no primeiro dia de conversão dele. No primeiro dia que esse cara se converte, ele recebe um não de Jesus. E tem gente aí que é crente velho que fica com coisa, né? Deus não me respondeu a oração, não sei mais se eu vou na igreja. Ah, toma jeito. Frescura. Eu gosto do estilão da minha avó, ainda que ele me mate, eu não abandono ele. Né? Ela falava assim. Esse homem aprendeu no primeiro dia um não de Jesus. No entanto, depois que ele vê aquela multidão toda, o milagre da multiplicação dos pães aconteceu por causa disso. Pessoas que foram curadas aconteceu por causa disso. Logo ali um mudo, que até hoje eu não entendo como é que Jesus cura um mudo e fala não conta nada para ninguém. Então, gente para ser curada, gente que foi alcançada, o evangelho chegou naquelas 10 cidades por causa de um homem que correu e foi para os pés de Jesus. E que quando Jesus disse não, ele entendeu. Então, vamos ver a nossa lição de hoje, antes da gente terminar? Nossa lição de hoje. Conte a sua história com Jesus. Pessoas precisam ler o Evangelho na sua vida. A Bíblia que o povo precisa ler é a sua vida. São suas histórias. E outra lição? Procure entender por que Deus fecha ou abre algumas portas. E louve a Deus por isso. Tenha certeza que Ele faz tudo certinho. Amém? Vamos aprender isso. Mão no peito, vamos orar? Pai, guarda o teu povo. Que no dia de hoje, eles tenham fortes experiências com o Senhor. Na leitura da palavra, naquele momento de edificação pessoal. E eu te peço algo, Senhor. Nessa semana, dá uma experiência nova para os meus irmãos, de testemunhar do Evangelho. Nessa semana, Deus, eu te peço, abre uma porta para a pregação do Evangelho. Coloca a gente sedenta no caminho deles, para que eles possam testemunhar, falar da obra de Jesus nas suas vidas. E manifestar essa graça, o amor e a sua misericórdia para as pessoas. Coloca a palavra na boca do teu povo, ó Deus, eu te peço. Para que eles preguem a palavra com paixão. Para que contem as suas histórias com os olhos brilhando. Dá essa experiência para o teu povo, eu te peço, ó Deus. Certo de que o Senhor está ouvindo essa minha oração, porque ela está sendo feita segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te dizer uma coisa, irmão. Uma das áreas da minha vida que eu costumo dizer é o seguinte: cada pessoa tem a sua fé desenvolvida numa área. Uma que eu aprendi desde cedo é na oração. Eu sei que Deus me ouve. Eu sei. Uma vez eu vi meu professor falando isso, que Jesus parou em frente ao túmulo de Lázaro e falou assim: Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Meu professor, que era o Bud, ele disse o seguinte, falou: quando você puder dizer isso, você vai ver como Deus vai responder suas orações. Eu entendi aquilo que ele falou. E eu vou dizer uma coisa, eu sei que Deus me ouve. E eu pedi algo por você hoje, que eu sei que Deus vai responder a sua oração.
Porque eu sei que isso aqui está de acordo com a vontade de Deus. Deus vai te dar chance de você pregar o evangelho nessa semana. Liga o seu radar, meu irmão. Liga o seu radar. Deus vai colocar gente sedenta no teu caminho. Ah, você vai saber quem é? Talvez não, porque a Bíblia diz que o semeador saiu a semear e ele semeou assim, ó. Uma caiu no meio do caminho, outra caiu numa boa terra, até que uma caiu numa boa terra. Mas ele foi pregando, ele foi lançando. Então prega a tempo e fora de tempo, como diz as Escrituras Sagradas. Vai falar do evangelho para as pessoas. Eu peguei Uber, o cara vai ter que me ouvir. Estou pagando. Ele vai me ouvir. Ele vai me ouvir. É assim. Então, passa o evangelho. E às vezes o evangelho é sem palavras. São com atitudes. São com maneiras de você amar e demonstrar amor para as pessoas. É dessa maneira. Então, como até disse Francisco de Assis, prega o evangelho o tempo todo. Se preciso for, use palavras. Mas aqui, no caso, Jesus falou, não, é para contar. Conta o que Jesus fez por você. Eu tenho certeza. Deus vai usar a tua vida. Tenho certeza disso. Meu irmão, boas experiências com Deus. Graça, paz e bênção. Até domingo que vem. Deus abençoe cada um de vocês. Vá em paz.